Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim falar sobre minimalismo doméstico. Como essa prática ela tem me ajudado muito no meu dia a dia e nos cuidados aqui com a minha casa, tá? Eu tô falando com vocês aqui do meu carro e eu espero que esse vídeo de hoje seja bem visualizado por vocês, tá? Eu quero pedir que você curta ele, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, que você vai acabar me ajudando e eu acabo entendendo que você gosta do meu conteúdo e eu continuarei trazendo mais conteúdos sobre o assunto, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que saber o que é o minimalismo doméstico. Para você, o que é o minimalismo doméstico? Para mim, o minimalismo doméstico, ele nada mais é do que você utilizar apenas o necessário na sua casa. Por exemplo, eu sou uma pessoa minimalista desde sempre. Eu sempre fui minimalista, tá? Só na minha adolescência, quando eu comecei a ter um dinheirinho, aí que eu comecei a minha fase do consumismo, mas acho que não durou 3 anos, sabe? Assim, desde pequena eu só tinha uma sandália ou duas para sair, a sandália de estudar. Sempre foi assim, porque minha família era humilde, né? Minha mãe era muito pobre, meus pais são separados, então assim, a gente vivia com pouco mesmo. Então eu cresci sabendo viver com pouco, tá? Então assim, na minha casa, o que é que funciona? Pra mim, funciona uma panela de pressão, uma panela para arroz, uma panela para fazer o café. Se na minha casa eu tenho 4 integrantes, né? São 4 pessoas que moram na minha casa. Então, assim, pra mim, mais do que 2 pratos a mais não tem necessidade, tá? Então, assim, pra mim são 6 pratos. Caso, vez ou outra, eu vá receber amigos, família, parente, aí sim. Mas o que foi que aconteceu? O meu enxoval de casa, o que eu comprei foi somente minhas panelas. Então, as panelas que eu tenho, que é a panela do arroz, a panela do feijão, a panela do café, eu que comprei. Mas assim, pratos, talheres, copos, eu ganhei. Meu padrasto, ele me deu de presente de casa nova. Então assim, eu tenho mais de 6 pratos porque eu ganhei de presente. Não foi porque eu fui lá e comprei a quantidade a mais dos 6 pratos, tá? Então o minimalismo doméstico, ele funciona praticamente igual às outras partes do minimalismo. É você ter na sua casa, na sua vida, o que você realmente usa, o que você realmente precisa, tá? Gente, são parênteses aqui, meu carro ele tá assim todo sujinho, mas é por conta do meu filho, tá? Ele tem 3 anos. E ele come dentro do meu carro. Quando a gente sai pra rua, quando a gente volta da rua, como o banco do carro não é de couro, acaba que qualquer coisinha suja, tá? Então assim, o carro tá lavado, tá limpo, higienizado, mas fica as manchinhas porque eu não mandei lavar o estofado, porque não pode, tá? Tem que ter uma lavagem própria pra isso. Mas continuando. E quais são os benefícios de você ter o minimalismo doméstico? Né? Você vai reduzir aí acúmulo de coisas desnecessárias. Você reduz também o seu estresse. Eu acredito que muita gente que procura por esse assunto de minimalismo já se sentiu sufocada ou sufocado no meio de tanta bagunça e desorganização, tá? Eu passo por isso direto. Lá em casa, na minha casa, os meus filhos, eles brincam muito, né? Então, assim, eles gostam de brinquedos, eles bagunçam, eles têm uma infância normal, como toda criança deve ter, né? Então, assim, eles brincam e bagunçam demais. Então, quando eu chego da escola, quando eu chego do trabalho, que a minha sala tá a zona de brinquedos, eu fico sufocada, gente. Eu tento entender que aquilo é uma fase, que aquilo é necessário, que eles estão brincando, mas às vezes eu me sinto sufocada no meio do caos, da bagunça. Então, assim, você que pode, né, adaptar o minimalismo doméstico aí pra sua vida, é uma boa, tá? Sem falar na economia, gente, porque você, da mesma forma que funciona para as outras áreas do minimalismo, você vai economizar muito dinheiro. Porque assim, ó, lá em casa, a gente utiliza mais de 2 vassouras, né? A gente ainda utiliza vassoura para varrer a casa, varrer quintal, essas coisas. E aí eu tava me vendo que eu não tava precisando de 2 vassouras. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, na minha época de minimalista, onde é que eu tava com a cabeça quando eu pensei em comprar 2 vassouras iguais para minha casa? Mas aí eu me lembrei que foi quando eu fui fazer a mudança, né? Quando eu fui fazer a mudança para minha casa, as minhas primas, eu tive 3 ajudantes.
3 ajudantes, comigo ficaram 4 pessoas me ajudando na limpeza da casa. Então, assim, a gente precisava de mais de 2 vassouras, a gente precisava de mais de 2 rodos para fazer juntos, né, a limpeza total. E por isso eu acabei comprando, né? E também, assim, como eu já não tinha, tinha que comprar, eu não peguei emprestado e nem levei da casa de ninguém. Eu mesma comprei e levei para minha casa. E como você vai iniciar o minimalismo doméstico para você aí que ainda não aderiu esse estilo de vida, tá? Primeira coisa, você vai identificar os pontos da sua casa, os pontos do seu dia a dia que você precisa reduzir, tá? Por exemplo, lá na minha casa, eu acho que, olhando agora, né, eu tenho muita vassoura. Eu tenho muita vassoura que eu não utilizo todos os dias, eu utilizo apenas uma para limpeza da casa. Então, assim, na próxima vez que eu tiver que fazer compra de vassoura, eu não vou comprar 2 de uma vez, tá? Elas vão acabando e eu vou comprando outra. O que foi que eu fiz lá na minha casa quando eu percebi que eu tinha vassoura demais pra ser necessidade? Eu guardei, eu tinha 3, né? Então eu guardei essas vassouras, eu tava utilizando apenas uma, e aí quando essa ia se desgastando, eu colocava ela pro quintal e eu ficava com as outras e eu pegando outra, e assim sucessivamente, entendeu? Você tem que identificar as suas áreas que você tem mais acúmulo. Por exemplo, se for panela, né? Se você tem muitas panelas, eu ganhei um jogo de panelas de inox da minha sogra, que eu acredito que eu não vou utilizar ele assim tão cedo, eu nem sei se eu vou utilizar. Eu tô pensando seriamente em fazer um bazar dessas panelas, porque são panelas de marca boa, panelas conhecidas, são panelas que as pessoas gostam, né? Só que pra mim, lá pra minha casa, pro meu dia a dia, eu gosto mais de cerâmica. Então eu tô pensando em fazer um bazar desses itens que eu não utilizo. Claro, vender por um preço bem acessível para que eu consiga me desfazer e também conseguir lucrar um dinheiro ainda com essas panelas. E o importante aí pra você também é envolver toda a sua família. Aqui em casa, eu sempre gosto, como meus filhos ainda são muito pequenos, o meu filho mais velho tem 3 anos. Então, assim, eu tento ensinar pra ele, só que ele ainda não entende, né, o intuito do minimalismo. Mas já meu marido, ele foi criado numa família mais rica, né, numa família que tinha tudo. Então, assim, pra ele, foi bem difícil ele adaptar esse estilo de vida minimalista pra realidade dele. Então, eu fui ensinando aos poucos ele, né. Isso vale também pra muitas outras coisas que você pode ter na sua cozinha, talher, tá? Então, assim, aprenda, abra a gaveta, veja o que você usa, o que você não usa, o que você quiser e puder, doe, o que não quiser, faça um bazar, faça um desapego. Se você quer aderir a esse estilo de vida minimalista, eu te aconselho a iniciar fazendo isso, tá? Reconhecendo o seu espaço, vendo quais são as coisas que você utiliza, quais são as coisas que fazem sentido para você e para a sua realidade, e se desfazendo, vendendo, desapegando o que não te agrega ou que não te acrescenta em nada. E para você que está iniciando ainda, eu tenho mais uma dica extra para te dar, tá? Você pode etiquetar as coisas que você guarda nas gavetas. Por exemplo, se você coloca, lá na minha casa eu coloco as coisas, vamos supor, temperos, eu coloco em potinhos. Então eu utilizo etiquetas desses potinhos para me saber. E assim, se são coisas que vencem, né, que a gente não utiliza com todos os dias, por exemplo, lá em casa a gente quase não utiliza pimenta do reino. Então eu sempre coloco o nome da pimenta do reino e coloco a validade dela, para que se ela vença antes da gente terminar de utilizar, a gente jogue fora, faça o descarte. Outras coisas também, você sempre organizar por categorias, tá? Lá em casa eu sempre coloco a primeira gaveta da cozinha, eu coloco talheres. A segunda gaveta eu coloco aquelas colheres maiores, né, de pegar arroz, pegar feijão, salada. A terceira gaveta e a quarta eu gosto de guardar panos de prato. Eu tenho muitos panos de prato, porque lá em casa a gente utiliza assim em média 2 a 3, tá, todos os dias. Então, assim, eu preciso de ter uma quantidade significativa, assim, umas 15 quantidades por semana, tá? E a última gaveta eu deixo pras baguncinhas da cozinha, tá? Alguma coisa de mexer ovo, espremedor de ovo, essas coisas, tá? Então, assim, eu te aconselho você categorizar as suas coisas da sua casa, da sua cozinha, do seu banheiro, porque assim você vai saber exatamente onde é que você pode procurar, onde é que você tem, e você não vai pecar pelo excesso de comprar coisas sem necessidade. E é isso.
tá? Eu espero ter ajudado você. Me conta aqui qual desses hábitos você vai começar a implementar ainda hoje aí na sua casa. Será um prazer responder todos vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.